Os meios adequados de resolução de disputas são cada vez mais discutidos desde que eles ganharam uma atenção especial no nosso Código de Processo Civil, lá de 2015. Meu nome é Daniel Ishihara. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar em linhas introdutórias algumas dessas formas do direito brasileiro, além do judiciário, né, de se resolver controvérsias, como a autotutela, a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Em vídeos posteriores, a gente vai abordar cada uma dessas modalidades de uma forma mais profunda. Das formas de resolução de disputas, a gente vai começar trabalhando a autotutela. Ela não é uma forma de compor a disputa, ela não é uma forma civilizada. Uma composição de disputas trabalha uma ideia de que você vai usar a racionalidade para chegar a uma solução. E aí, por isso, a gente fala composição. Quem compõe, raciocina e tenta, então, trazer uma solução com base na lógica, com base na proporcionalidade, na razoabilidade. Na autotutela, que é a forma mais primitiva de você resolver disputas, a gente tem, então, o uso da força. A palavra mais adequada seria o uso de poder. Quem tem mais poder vence nessa forma de resolução de disputas, que se chama autotutela. O nome autotutela, se a gente for dividir, isso é importante para a terminologia nessa disciplina, a autotutela começa com auto porque são os próprios indivíduos que vão gerar a solução daquela disputa. Não vai ser um terceiro que vai chegar ali e dizer quem tem a razão. Tá? Então, começa com a palavra auto porque são os próprios indivíduos. A segunda parte, sobre tutela, porque são os próprios indivíduos quem vão tutelar aquela situação e resolver, então, entre eles, com base na força, com base no poder, quem que vai vencer a disputa. Normalmente, a autotutela gera como resultado uma situação de ganha-perde. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Não costuma, na autotutela, se chegar a um resultado meio termo, um ganhou algo e o outro também ganhou algo e eles se equilibraram. A autotutela costuma gerar resultados do tipo perde-ganha, ganha-perde, ou então perde-perde. Imagina aqui pelo desenho, né, pela lança, se os dois se ferem com a lança, a gente vai ter uma situação de perde-perde. E se um deles simplesmente se machuca e o outro não, aí a gente vê a forma de perde-ganha. A gente tem a autotutela como uma forma mais primitiva e a gente deve imaginar então, isso existe no direito brasileiro? Aqui na tela vocês vão ver alguns exemplos em que o direito brasileiro abarca, ele recebe a forma de autotutela para se resolver disputas. A gente tem no direito brasileiro a previsão de guerras, né? Isso faz parte de um convívio mundial. A nossa história está repleta de guerras. E ainda hoje, né, talvez não guerras bélicas e declaradas, mas guerras de todas as formas, como guerras tributárias na forma de tarifas internacionais. Citei aqui no slide, você pode ver os bloqueios econômicos, a gente pode ter embargos, enfim, essa é uma forma de autotutela. Como que um país resolve sua disputa com outro, ele pode simplesmente entrar em guerra. Também no direito civil, a gente tem, segundo exemplo daqui, a forma de autotutela mencionada como esbulho ou também como turbação da posse. Temos dois exemplos lá no direito civil. E por último, no direito penal, quando a gente trata de legítima defesa e estado de necessidade, a gente também está falando de autotutela. Não tem como, numa situação de defesa, uma situação emergencial, alguém vem se utilizar da força para te ferir ou ferir outra pessoa, e você então age imediatamente para neutralizar aquela ação lesiva. E aí a gente está falando de legítima defesa. Notem que aí há uma disputa de poder, provavelmente força física, ou quem tem mais capacidade de vencer o outro por impor a sua posição. Vejam que a legítima defesa também é recebida no direito brasileiro, também faz parte das formas de se resolver disputas. Mas notem que é uma forma excepcional. Né? Então, a imposição de poder é uma exceção no direito brasileiro como forma de resolução de disputas. Continuando aqui, além, se a gente não for pensar em algo tão irracional como a imposição de poder, quais são as formas de se compor disputas? Como que a gente pode racionalmente chegar a uma solução?
No curso de Direito, todo mundo já comenta sobre o Poder Judiciário, e a maioria das disciplinas no curso de Direito trabalha o uso do Poder Judiciário como sendo aquele ente do Estado, aquele então poder ou função da República que tem a atribuição de resolver essas disputas com uma sentença, criando direitos para as partes que ali litigaram. E, enfim, o judiciário é o mais lembrado, principalmente entre os estudantes do curso de Direito. Porém, cabe lembrar que também podemos compor disputas pela negociação, pela conciliação, pela mediação e pela arbitragem. São essas as modalidades que a gente vai aprofundar em vídeos futuros. Por que que, dentre elas, o judiciário é a opção mais lembrada por quem está em disputas, né? E aí, em segundo lugar, a negociação para se resolver uma disputa. E depois, desde a Lei 9.099, que é de 1995, desde essa lei, então, a conciliação começou a aparecer. E a mediação ainda muito pouco. Só em 2015 que a mediação ganhou uma lei, que foi a 13.140, e aí sim a gente modernizou o Instituto da Mediação no Brasil. Por fim, a gente tem a arbitragem, que desde 1996 já tem também uma lei específica, né, a Lei 9.307. Então, mas a arbitragem é ainda pouco utilizada, principalmente quando a gente fala de indivíduos. A arbitragem era mais lembrada para grandes empresas, para setor comercial, e aí ela vem crescendo apenas na última década como uma forma de resolução de disputas utilizada entre indivíduos. Vamos tratar de algumas peculiaridades dessas modalidades. A primeira pergunta aqui é: por que o judiciário é a opção comum, a mais normalmente lembrada pela população, se ela se encontra em uma situação de disputas? Por quê? Porque ele enfim, a gente vai imaginar que o juiz ele vai ter uma decisão que vai se impor às partes. Eu estou olhando lá para o canto direito desse slide, então, um primeiro ponto, a decisão vai ser vinculada, um juiz decide de forma vinculativa. Segundo lugar, a gente pressupõe que o juiz vai tomar essa decisão de forma informada. Ele entende do assunto, ele estudou esse assunto, ele é um expert nisso e vai tomar a melhor decisão. Esse é um pressuposto que, com o tempo e com a prática do direito, a gente vai ver que não é bem assim. Muitas vezes o juiz ele precisa, por exemplo, eu não falo aqui de erros de jurisdição, uma sentença equivocada, mas diria, imagina um juiz decidindo algo que envolve a indústria química, uma fórmula específica, ele vai precisar de um perito para auxiliá-lo com informações para então poder tomar essa decisão, para poder sentenciar em um determinado caso. O juiz ele vai se basear em informações que são dadas por outros, seja pelos advogados das partes, seja por peritos. Né? Então, a gente não vai se basear unicamente na posição do juiz, na sua experiência de vida para sentenciar sobre algo. Além disso, notem também que os nossos juízes, aqui excluo, claro, a Justiça do Trabalho, mas os nossos juízes eles não prestam um concurso de forma especialista para aquela área do direito. Então, encontramos lá um juiz numa vara de família, ele não necessariamente é especializado em direito de família. Ele pode ter, inclusive, maior expertise em direito penal, mas ele, quando prestou seu concurso para juiz substituto, ele ingressou em carreiras e, então, sentencia e define normas que vão guiar a vida de uma família ou vai ser a norma principal a ser obedecida por aquela situação familiar de, por exemplo, ex-marido, ex-esposa e os seus filhos, com base na sua experiência judicante, mas não necessariamente ele vai ser um especialista em direito de família. Quando a gente busca lá o judiciário, a gente está imaginando, né, que esse juiz ele vai tomar a melhor decisão, é assim, a melhor forma de se resolver a disputa. Com o tempo a gente vê que não é bem assim que funciona. Segundo, a gente pressupõe ao escolher o judiciário que os advogados eles assumem aquela adversariedade, né? E a gente vai ter os advogados defendendo os nossos interesses de forma perfeita. O advogado foi contratado pela parte, então ele vai te defender de forma perfeita. E saibam que o advogado não deixa de ser um terceiro, apesar de te representar, ele ser a sua pessoa postulando em juízo, ele não deixa de ser um terceiro que compreendeu da forma dele a disputa e o conflito que a parte, que o indivíduo está vivendo,
e talvez ele não consiga transparecer isso nos autos ou na sua habilidade oratória, ou na sua sustentação oral, ou nos seus outros atos processuais. E por último, a gente imagina que o judiciário tem controle sobre um poder de polícia para que a decisão se faça cumprir, né? A gente imagina então que a decisão judicial ela vai ser eficaz. Se o juiz sentenciar, então isso vai acontecer, porque vira norma entre as partes, é obrigatório de ser obedecida por aquelas partes que receberam a sentença, e a gente vê na prática que não é bem assim. Muitas sentenças não são cumpridas. A gente vê lá uma sentença condenatória, o réu pague ao autor 50 mil reais. E aí, na prática, o réu pagou? Não, simplesmente tem uma sentença. A recebeu a sentença, tem o direito de receber aqueles 50 mil reais, B tem o dever de pagar aqueles 50 mil reais, mas não paga. E aí, A, então, tem que executar essa sentença, ir atrás, é um outro drama, não é simplesmente receber a sentença do juiz e os problemas terminaram. E aqui, coloco também nessa tela o, o que acontece, né, no judiciário. No judiciário, a gente também tem um processo muito complexo, muito custoso, ele demora muito, o risco do processo no judiciário é muito alto. Mesmo que você saiba que tem razão, o processo no judiciário ele pode ser perdido por questões processuais. Você perdeu um prazo, deixou de se manifestar, aí o processo foi lá, foi arquivado. Então, isso acontece no Poder Judiciário. A representação do seu advogado pode ser falha, as decisões do juiz podem ser desinformadas e levar a uma sentença, então, que não é a melhor possível para resolver aquela disputa. Enfim, são diversas as possibilidades de uma sentença ter algo de ruim, não corresponder à melhor expectativa das partes. O que eu posso dizer sobre a jurisdição como características é que, eu estou olhando aqui para algumas das bolhas mais à direita, é um processo heterocompositivo de resolução de disputas, ou seja, é uma heterocomposição, assim como eu falei que auto, lá na autotutela, se referia às próprias partes resolverem a sua disputa. Aqui eu digo que a jurisdição é uma heterocomposição, porque é um terceiro, e por isso esse prefixo hétero, é um terceiro quem faz a composição das disputas das partes que buscaram lá o Poder Judiciário para resolver sua disputa. Aí a gente tem, então, uma representação feita pelos advogados e, e a sentença ela pode receber uma execução coercitiva, né? O juiz tem o poder de polícia para resolver aquela disputa. Isso sobre o judiciário. O foco daqui é tratar os meios adequados de resolução de disputas. Por que o nome adequado? Porque talvez, e na verdade cada vez mais a gente descobre que muito provavelmente a sentença do Poder Judiciário não é a forma mais adequada de resolver uma disputa, principalmente quando a gente fala de disputas cíveis. O Poder Judiciário, ele exatamente pela sua natureza adversarial, que o próprio processo civil e a litigância entre advogados acaba estimulando, ela não é a melhor forma de se buscar a paz social. Então, ela pode ser sim o Poder Judiciário, essa jurisdição estatal pode ser a forma mais adequada de se resolver uma disputa, normalmente quando uma das partes usa de má fé, mas temos outras formas no direito brasileiro de resolver disputas sem a necessidade de estimular a adversariedade. E aí a gente está falando da negociação, da conciliação e da mediação. E por último, aqui a última linha, a arbitragem, uma forma mais branda de, sem tanta adversariedade, resolver uma disputa. E aí eu digo também da arbitragem sem expor o conteúdo, a arbitragem, via de regra, é sigilosa, já lá na jurisdição estatal, via de regra, o processo corre de forma pública no Poder Judiciário. A arbitragem, apesar de também ser uma heterocomposição, o árbitro quem resolve a disputa das partes, a arbitragem tem uma adversariedade entre as partes menor. Para começar, porque a arbitragem já começa com um acordo das partes, que significa simplesmente aceitar resolver essa disputa diante de um árbitro, em vez de simplesmente levar até o Poder Judiciário e obrigar uma outra parte, a parte ex-adversa, a parte adversária, a simplesmente ter que responder àquele processo sob pena de receber os efeitos daquela sentença, mesmo que ele não participe do processo. Então, essas são as 4 principais modalidades que a gente vai ver nos próximos vídeos. Inicialmente, a gente fala de negociação.
Os modelos negociais que a gente vai ver nos próximos vídeos são os modelos o competitivo e o cooperativo. O competitivo é um modelo negocial mais baseado no senso comum. Então, quando você vai negociar, o senso comum diz: vamos tentar aqui extrair o máximo da negociação, mas a cada ganho que você gera para si na negociação significaria uma perda que você gera para o outro. Um exemplo típico disso seria chegar em uma venda de um produto, e aí você pergunta quanto custa esse produto, ele vai dar lá o preço R$ 100. E aí você diz, eu quero pagar R$ 90. O fato de você ter um produto mais barato, R$ 90, significa para você R$ 10 a menos que saem do seu bolso. Mas para aquele vendedor, são R$ 10 a menos que vão entrar no bolso dele. A cada ganho gerado para um significa uma perda gerada para outro. Se eu deixo de ganhar R$ 10, ou seja, se eu agora perco R$ 10 como vendedor, o outro está ganhando R$ 10 nessa negociação como comprador. E aí, se você for ver, um perdeu 10, o outro ganhou 10, a soma disso dá zero. Então, a barganha posicional, ela costuma ser caracterizada por se tratar de um jogo de soma zero. Um jogo de soma zero, essa é a expressão caracterizante aí da barganha posicional. A gente fala posição é uma linguagem típica da negociação, exatamente tratando que a posição, um preço, por exemplo, qual a sua oferta, ela pode mudar com o tempo. Assim como eu falo, eu pago R$ 90, aí o vendedor fala assim, por 90 eu não faço, mas eu faço por 95, aí você dá uma contra-oferta, então eu pago 92, você está mudando a sua posição, né? De 100 você foi para 90, agora você foi para 92, aí você se encontra no meio do caminho, tudo bem, eu pago 92,50, negócio fechado. A posição ela vai mudando e a gente simplesmente, nesse tipo de negociação competitiva, vai barganhando posições cada vez mais próximas do nosso interesse e cada vez mais afastadas do interesse da parte adversária. O modelo que se mostrou mais eficiente, principalmente para trazer resultados de longo prazo e mais satisfação para as partes, é o modelo cooperativo. Um modelo que foi, por esse livro que está indicado aqui nessa tela, que no Brasil é o Como Chegar ao Sim, o modelo ele se concentra, ele tem foco na resolução de problemas, né? É o chamado problem solving. No Brasil, traduziram também isso como um sistema integrativo. Esse sistema trabalha com impessoalidade durante a negociação, foco nos interesses das partes e não nas posições, para, com criatividade, criar algumas opções de forma que as duas partes saiam ganhando daquela negociação. Os critérios também para a negativa de um negócio têm que ser objetivos. Em resumo, a gente vai trabalhar isso em um vídeo posterior, mas em resumo, a gente não fica aqui simplesmente falando de preço. Eu pago 90, aceito 95, então 92 você faz. A gente começa a falar dos interesses. Eu pagaria R$ 100 se esse produto tivesse as características A, B e C, porque eu desejo as características A, B e C. Como ele não tem, então eu pago apenas R$ 90. Aí com isso, com esse critério objetivo do porquê não aceitar o preço, o vendedor ele pode vir de forma criativa e dizer, olha, então você pode levar esse produto por R$ 95, que ele vai te ter a opção A e B, mas talvez não tenha prestado atenção que ele também tem aqui um lado D, um acessório D, que pode ser melhor do que essa opção C que você está mencionando. Então, eles conseguem discutir critérios objetivos e serem criativos para, de repente, falar: se você quer tanto essas opções, dá uma olhada nesse produto aqui de R$ 120, que preenche com tudo isso, e mais esse outro item que você é interessado em ter no produto que você quer comprar, mas que não sabia que existia. Então, quando existe ali um foco nos interesses das partes, você consegue, com criatividade, criar opções que geram ganhos mútuos. Para isso, não basta dizer não gostei do preço, eu quero R$ 90. O seu critério não pode ser não gostei, um critério tão subjetivo. Você tem que tratar, então, critérios objetivos durante a negociação. E assim você atinge negociações ou resultados mais satisfatórios para as partes e resultados no longo prazo que geram melhores negócios e uma relação entre os negociantes mais saudável. A gente trata a negociação em vídeos posteriores com mais detalhes e a gente trabalha então mais sobre o modelo cooperativo inaugurado na Escola de Direito de Harvard
e resumido no livro Como Chegar ao Sim, que é o livro indicado aqui nessa tela. Próximo passo, ainda em Harvard, a gente vem trabalhando uma situação-problema que costuma utilizar para introduzir o tema mediação ou conciliação. Imagina que numa situação normal, um pai de família, uma mãe de família, ela chega em casa e vê as duas filhas brigando pela única laranja que tinha naquela casa. As duas brigam e brigam, e ali é a função da mãe ou a função do pai de chegar e dar uma solução para aquela situação. Sem sem titubear, sem pesquisar nada sobre o assunto, ele vai ver, temos uma laranja e temos duas filhas. Partindo do pressuposto que ele gosta igualmente das duas filhas, nem sempre isso precisa ser verdade ou precisa ser a regra, mas partindo desse princípio, aquele pai ou aquela mãe ela vai querer, então, dar para os dois uma metade idêntica da laranja. A ideia é se cortar a laranja mais para um lado ou mais para o outro e uma das filhas ficar com um pedaço menor. Então ela vai caprichar para cortar exatamente no meio e entregar cada metade para sua filha. Essa é a forma mais senso comum, é a primeira ideia. Quando a gente está em sala de aula ou num auditório, a gente pergunta para a turma como que você resolveria isso? Chegou em casa, resolve a situação. O que você faz? Todo mundo fala, tem que cortar bem na metade, porque se um lado ficar maior que o outro, aí você vai ter um problema. É melhor até falar que ninguém vai ter laranja e ponto final. Um jogo de perde-perde, né, nesse último ponto. A solução tradicional é exatamente essa. Dá uma metade da laranja para cada um. E o resultado? O que acontece? Uma filha pega a sua metade da laranja, espreme e faz um meio copo de suco, né? E joga o resto fora. A outra filha pega a sua metade da laranja, faz as raspas da casca e usa lá na sobremesa que ela estava produzindo, na sobremesa que ela estava fazendo, e joga todo o resto fora. Qual é a moral da história nesse exemplo típico de mediação da escola de Harvard? A moral da história é que, se para resolver uma disputa você tem foco nos interesses das partes, você consegue, então, muitas vezes, satisfazer a ambos, gerando um nível satisfatório maior do que se você simplesmente dividir a posição inicial entre as partes, né? As duas deixam de ter o maior ganho possível naquela negociação, naquela mediação. Então, uma forma de otimizar a satisfação das partes é buscar quais são os seus interesses. Essa seria uma resolução mediada, é buscar qual é o seu interesse. Você quer o suco? Então esprema o suco, mas não jogue o resto fora, e então a gente vai entregar tudo, a laranja, a casca da laranja inteira, para outra filha fazer lá a sua sobremesa. Então, conclusão aqui para gente, desse exemplo de mediação, é que a nossa tradição está viciada por sistemas adversariais. A gente, na hora que vê uma disputa, a gente está vendo ali uma controvérsia, a gente tende a querer apaziguar aquilo num sistema de soma zero, um jogo de soma zero. Vamos então dividir isso aqui por dois. Não necessariamente isso vai trazer o máximo da satisfação que cada um queria. Uma queria uma laranja inteira para fazer um suco, a outra queria uma laranja inteira para tirar suas raspas. Cada um só obteve a metade do que desejava no modelo tradicional. Se tiver foco nos interesses, você consegue ampliar a satisfação das partes. Muitas vezes satisfazer 100% do interesse das duas partes. Nem sempre isso é possível, né? A gente sabe como é a realidade. Nem sempre dá, mas explorando os interesses das partes, você consegue, com criatividade, gerar opções e aí, com a mediação, encontrar a forma mais satisfatória de se resolver aquela disputa. A mediação ela é muito próxima da conciliação em diversos tópicos, e a gente vai tratar muito desses tópicos ao falar de mediação e de conciliação. Para começar, são duas formas autocompositivas de resolução de disputas. Mais uma vez, autocompositiva começa com auto, porque aqui são as próprias partes e não um terceiro, né, que vão então decidir sobre o resultado da disputa entre elas. São as próprias partes, tá? Então, o fato de ser autocompositiva não significa que não tenha um terceiro envolvido nessa tratativa. Elas são autocompositivas, as próprias partes compõem, mas são os dois, né, tanto a conciliação como a mediação, são modelos em que a gente tem a presença de um terceiro
No caso da conciliação, a gente chama de conciliador, no caso da mediação, a gente chama de mediador, mas há a presença de um terceiro, ele só não tem poderes decisórios. E por isso a composição é feita pelas partes. Se uma das partes não concorda com aquele acordo final, aquele acordo não vai valer. É diferente do que acontece no Poder Judiciário ou lá na arbitragem, que mesmo que a parte A ou a parte B ou nenhuma das partes concorde com aquela sentença, é aquela sentença que vai valer, a decisão foi tomada por um terceiro e a gente chama isso de heterocomposição. Essa é uma das características em comum entre a conciliação e a mediação, e vocês vão ver que são várias as opções que a gente tem em comum entre as duas. As igualdades são grandes, tanto é que muitos dos livros, principalmente os anteriores ao nosso Código de Processo Civil de 2015, trabalhavam conciliação e mediação praticamente como se fossem sinônimos. E agora a conciliação e mediação está finalmente, né, sendo mais estudada para que as pessoas percebam as diferenças que existem entre esses dois institutos, entre essas duas formas de resolver disputas. A gente vai trabalhar essas diferenças nos próximos vídeos, mas já menciono uma delas aqui para vocês. A conciliação, ela costuma ser mais superficial na sua investigação, ela quer um resultado mais rápido. Costuma ser indicada para pessoas que não têm uma relação prévia àquela controvérsia. Imagina, exemplo típico, uma batida de trânsito com um desconhecido, vocês nunca se viram, provavelmente nunca mais vão se encontrar mais alguma vez, bateram ali o carro, precisam resolver rapidamente como que a gente vai de forma mais satisfatória possível para ambos, resolver essa situação para que cada um siga a sua vida. Depois de resolvido, entram num acordo, como por exemplo, cada um então pague o prejuízo do seu próprio carro e bola para frente, vamos seguir nossa vida. Depois de resolvido isso, entram num acordo, assinaram isso, provavelmente não vão se relacionar mais. Já na mediação, ela costuma ser mais profunda em termos de compreender os interesses de cada uma das partes, ela costuma ser recomendada para situações em que há uma relação anterior àquela que gerou a disputa e provavelmente essa relação vai continuar. Exemplo, uma briga entre condôminos. Se um vizinho agora tem uma controvérsia, uma disputa com seu vizinho de porta, isso provavelmente não surgiu, não é na primeira vez que um vizinho desagrada o outro que já surge uma grande disputa e provavelmente por serem vizinhos, uma resolução adversarial que intensifique a animosidade entre os dois, torne um cada vez mais inimigo do outro, isso provavelmente só vai fazer surgirem mais disputas entre esses dois vizinhos. Então, sabendo que a relação entre eles é prévia e há uma grande probabilidade dessa relação continuar, que a mediação ela se mostra mais adequada num caso como esse. O mediador, então, ele tenta explorar mais os interesses das partes, tentar identificar qual que é o fato original, o que, que está inicialmente originando essas várias disputas que podem surgir pela relação de vizinhança entre esses dois, para então buscar não só resolver a situação, problema que foi trazida inicialmente pelas partes, como também resolver a fonte daquelas várias disputas possíveis. Eu falei como exemplo a relação entre condôminos, mas poderia facilmente se encaixar entre uma disputa entre empregados de uma mesma empresa, uma disputa entre membros de uma mesma família. A gente já pressupõe que eles vão continuar se relacionando. Mesmo que um desses buscasse arbitragem no judiciário e recebesse uma sentença, então diria lá, olha só, o seu irmão venceu essa disputa judicial, a sentença é favorável ao seu irmão, você perdeu. Logo em seguida, eles vão ver, olha, ele ganhou aquilo lá, mas olha que fato surgiu depois, agora eu vou ganhar dele. Aí busca de novo o judiciário, porque surge uma adversariedade muito grande, até porque o discurso no judiciário é um discurso que estimula a animosidade, estimula a adversariedade. Se ele vencer, ele ganhar a sentença, o outro perde. O judiciário, inclusive, tem muito resultado do tipo perda-ganha, alguém ganhou e alguém perdeu. Claro que você pode ter sentenças em diversos níveis, né, com perdas parciais para as duas partes, mas o processo judicial ele tende a ser de autor exagerar os seus argumentos, o réu exagerar os seus argumentos, e o juiz então ter que encontrar um meio termo entre os outros. E o senso comum, inclusive pela cultura mais latina e também cultura brasileira, é de se eu exagerar mais para a minha parte, o autor falando isso, né, se eu exagerar mais os argumentos para o meu lado,
o juiz tende então a compreender mais o que eu estou falando e tende a sentenciar algo mais favorável para o meu lado. Então, o discurso de autor e réu acabam se afastando no processo judicial. Na conciliação e mediação, a gente tem um discurso de aproximação. O autor e o réu, então, eles vão cooperar para encontrar a resolução que seja mais satisfatória para ambos. Né? Então, é estimulada a empatia entre as partes para ter, então, uma resposta mais validada, uma resposta final, um resultado final, em que A e B compreendam não só a situação, o acordo, como também a visão um do outro, e assim satisfazer o máximo possível o interesse deles e apaziguar mais ainda, trazer mais paz social para a resolução daquela disputa. Por último, né, nos próximos vídeos a gente deve trabalhar também a arbitragem. Aqui, a única forma heterocompositiva que a gente vai trabalhar ao falar de meios adequados de resolução de disputas. Claro que eu mencionei que o Poder Judiciário pode ser também um meio adequado de resolver disputas, mas para estudar o Poder Judiciário, temos diversas disciplinas no curso de Direito. Para estudar a mediação, a conciliação, a negociação, a arbitragem, a gente tem o foco, então, nesses vídeos. Como características da arbitragem, para encerrar esse vídeo, trago aí para vocês o fato de ser uma heterocomposição, como já foi comentado antes, é um terceiro quem compõe a disputa entre as partes. Elas podem concordar ou não com o que o árbitro diz, mas elas vão ter que obedecer, assim como acontece lá no Poder Judiciário. Não tem muito em comum com o Poder Judiciário, né? Mas o Judiciário ele não é tão rápido quanto a arbitragem. A arbitragem, veja que segundo tópico, é mais rápida e é deformalizada. Ou seja, se a gente imaginar que o Poder Judiciário é muito formal, tem uma formalização muito grande, a arbitragem é deformalizada. Não significa dizer que ela é informal, como a gente consegue enxergar numa negociação, numa conciliação, por exemplo, em que a oralidade é a prática e não temos procedimentos ensaiados que precisam seguir um ritual próprio ou um rito próprio. Na arbitragem, a gente tem um rito mais rápido e deformalizado, né? A formalidade é diminuída. A sentença na arbitragem ela tem a grande possibilidade de ser especializada. Não sai, por exemplo, de uma pessoa que é um generalista, que pode trabalhar tanto com família quanto com execução penal, como com fazenda pública, dependendo de em que vara aquele indivíduo, aquele magistrado é lotado. Um árbitro ele pode, inclusive, anunciar quais são as suas especialidades. Então, imagina um grande expert em direito ambiental e numa disputa, as partes escolhem esse árbitro porque ele conhece muito bem o assunto. Se você fosse para o Poder Judiciário, talvez esse processo fosse distribuído para um árbitro que não entende tão bem assim de direito ambiental. Ele acabou de sair depois de passar 15 anos em uma vara de execução penal, acabou de entrar na vara de direito, tratando de direito ambiental, e agora, então, ele ainda está se inteirando do assunto. Isso é possível, né? As pessoas não são completas em todos os ramos, elas acabam se especializando na arbitragem, as partes podem escolher esse especialista. No Poder Judiciário, as partes não podem escolher qual juiz deve ser designado para julgar a causa deles. Como quarta característica, a gente tem a formação de um título executivo que tem o mesmo status de uma sentença judicial. Inclusive, quando a gente for tratar de arbitragem, a gente vai ver que a sentença arbitral costuma ter mais força, inclusive, que uma sentença proferida em uma primeira instância do Poder Judiciário. Isso porque, usualmente, as partes podem desejar de outra forma, mas usualmente o processo arbitral não dá às partes o direito a um recurso. Então, naquela primeira instância, o que foi sentenciado é o que deve ser cumprido. Isso torna tudo mais rápido. Por quê? Não há direito a recurso. No judiciário, se cria esse, esse direito ao segundo grau de jurisdição, poder recursar, em regra, né, de uma decisão em que com a qual você não está satisfeito. Por quê? Porque você não escolhe o seu julgador. Então, se você não escolhe o julgador, você tem o direito de ficar insatisfeito com a decisão dele. Na arbitragem, as partes escolhem, seja direto ou indiretamente, quem é o árbitro. Então, o que ele decidir, as partes vão ter que acatar. É raro, nunca vi, algum processo arbitral
em que haja a possibilidade de um recurso, uma instância recursal a uma das partes simplesmente não está satisfeita com a sentença do árbitro. Elas escolheram o árbitro, então elas devem arcar também com a decisão dele, cumprir a decisão dele, que forma um título executivo judicial. Penúltimo lugar, coloco que as partes têm uma autonomia bem ampla, não é absoluta, mas é muito ampla. As partes, por exemplo, escolhem o processo, podem escolher quantas provas, quantas testemunhas cada uma pode trazer para esse processo, as partes podem escolher qual direito vão aplicar. Então, é possível contratar uma arbitragem no Brasil, pedindo para que essa arbitragem aplique sobre essa controvérsia o direito norte-americano. As partes, então, ganham mais autonomia. Inclusive, no exemplo que eu acabei de citar, né, elas são autônomas para escolher quem vai ser o árbitro que vai julgar a causa delas. Isso não acontece no judiciário, por isso aí, penúltima característica é a ampla autonomia das partes. E por último, para fechar com chave de ouro, uma característica importantíssima da arbitragem é a sigilosidade. Isso, via de regra, não se tem no Poder Judiciário. Lá nas normas, seja no CPP, no CPC, temos as situações em que o processo deve correr em sigilo, mas essas são as exceções. Via de regra, os processos são públicos no Poder Judiciário. Na arbitragem, via de regra, os processos são sigilosos. Você não vai expor a sua controvérsia para todo mundo que quiser ter acesso àquele processo. Tá? Nesse vídeo, então, a ideia foi mostrar os meios de resolução de disputas. Vimos a autotutela, que não é uma composição de uma disputa. A autotutela é baseada na imposição de força, é a forma mais primitiva de se resolver uma disputa, mas ao mesmo tempo ela existe no direito brasileiro. A gente viu, por exemplo, o esbulho possessório, a turbação da posse lá no direito civil. A gente também viu a legítima defesa lá no direito penal, como exemplos, né, da autotutela ainda existente no nosso direito brasileiro. Depois a gente viu a negociação, vimos que existe um modelo que é cooperativo e um modelo que é competitivo. O competitivo mais baseado no senso comum, baseado em uma barganha posicional, um jogo de soma zero, enquanto que no modelo cooperativo as partes focam nos interesses e com criatividade geram opções para um resultado, um acordo que gere ganhos mútuos para as partes. Depois a gente viu algumas semelhanças e também algumas diferenças entre a conciliação e a mediação que receberam atenção especial do nosso Código de Processo Civil desde lá de 2015, e então ganham força e são cada vez institutos mais discutidos nos meios jurídicos e fora dos meios jurídicos também, ganhando agora leis mais específicas e abordagens e menções em diversas outras leis posteriores. Por último, a gente viu um modelo que não é autocompositivo, como é a negociação, a conciliação e a mediação, mas é um modelo heterocompositivo, assim como o Poder Judiciário. Eu estou falando da arbitragem, é um terceiro quem decide aquela disputa, ele impõe a sua decisão para as partes, porque as partes concordaram com isso ao, ao, ao fecharem aquele acordo de submeter a sua causa ao árbitro. E aí, com isso, né, com isso, a decisão do árbitro gera um título judicial, ele ganha esse status de ser um título judicial e as partes devem obedecer os dispositivos daquela sentença arbitral, mesmo que o árbitro seja uma pessoa, um civil, sem qualificações jurídicas. Nos vídeos sobre arbitragem, a gente vai inclusive também trabalhar quais são os atributos necessários para que uma pessoa possa ser escolhida como árbitro de um litígio. Vocês vão notar pela lei da arbitragem que não são tantos assim os requisitos. Tá? Então, esse foi o objetivo desse primeiro vídeo. Em outros vídeos vamos abordar outros conteúdos. Fico por aqui.